Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse devocional. Eu me chamo Diego, muita alegria eu tenho em fazer parte desse momento do seu dia. E hoje a gente tem uma palavra que eu acredito que vai fazer muito sentido para todos nós. E é por isso que eu quero pedir a sua participação com a sua Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis lá no Antigo Testamento. Enquanto você está indo até a sua Bíblia, lembra também das pessoas que ainda não acessaram, as pessoas que ainda não estão conectadas conosco aqui nesse devocional. Vai lá, chama eles, manda o link desse devocional, enfim, faz a sua parte para compartilhar ao máximo de pessoas que você puder. Eu não tenho a menor dúvida que a palavra que a gente vai ler hoje, que o Senhor vai trazer para o nosso coração, vai ser algo que vai acrescentar muito, muito, muito mesmo. Então, se você está comigo aí, eu espero que você tenha aberto lá no livro de 1 Reis, no capítulo 22. Livro de 1 Reis, capítulo 22, a gente vai ver um período dos reis de Israel e Judá. Vamos ler a partir do versículo 2. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 2, diz assim: No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, lá de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei contigo. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria também estará com você. Mas primeiro vamos consultar o Senhor nosso Deus. Versículo 6. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Eu acho que o rei gritou: Ô glória, vamos embora. Versículo 7. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui na sua terra ninguém mais, nenhum outro profeta, para que a gente possa consultar o Senhor por meio dele? Aí o rei Acabe respondeu: Existe outro sim, que se chama Micaías. Ele é filho de Imlá. Porém, eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Aí o Josafá respondeu para Acabe: Rapaz, não fale desse jeito. Vamos orar? Pedir a Deus sabedoria para a gente entender o que é que Ele tem para falar com a gente através desse texto? Se puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu te agradeço tanto por mais uma oportunidade de falar um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Te suplico em nome de Jesus, abençoa todos que estão me ouvindo. Abençoa aqueles que vão ouvir em outro momento, para que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração justo, um coração sensível à tua voz, e que a gente não deixe que essa palavra entre e saia sem fazer alguma mudança, sem haver transformação do nosso coração. Que essa palavra seja a bênção e regue a nossa mente de alegria e discernimento, para que todos os nossos passos sejam tomados com sabedoria. Muito obrigado, Pai. É assim que eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, perceba que esse texto, essa perícope, como se fala, perícope é uma extração curta de um pequeno texto bíblico. Ela diz que foi um diálogo entre dois reis, o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Josafá, ele é o rei de Judá. Então vamos lá. O povo de Deus, depois de Davi e Salomão, ele se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Aqui embaixo, no reino do sul, nessa época, era o rei Josafá quem liderava o povo de Deus. E aqui no norte, o rei Acabe. Levando em conta uma observação que no reino do norte,
durante toda a existência do reino, não houve nenhum só rei que tivesse agradado o Senhor. E aí, a gente já tem esse histórico, né? E aí a gente entende que, a gente percebe que o rei Acabe de Israel, do Reino do Norte, ele provoca o Josafá, Reino do Sul, a participar de uma guerra. Lutar por uma terra que, segundo ele, é dele, pertence a ele. E Acabe, ele diz assim: ô Josafá, tá comigo ou não tá? Vai lutar comigo ou não tá? Você é meu parceiro ou não é? E aí o Josafá olha para ele e diz assim: ó, eu estou com você. Os meus carros, os meus lutadores, os meus guerreiros estão com você. Somos parceiros, estamos juntos. Só tem um detalhe. Primeiro, eu quero que você, Acabe, rei do norte, consulte a Deus. Verifique se essa sua vontade realmente está aprovada pelo Senhor. Daí a gente já tira a primeira coisa. Nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente acha que é nosso direito, podemos sair fazendo de qualquer forma, sem antes consultar o Senhor. Perceba que Josafá, o rei de Judá, reino do sul, ele foi prudente. Ele não se deixou levar. Sabe quando a gente... Isso me faz lembrar que quando a gente está indignado com algumas coisas, a gente pensa assim: mas é meu direito, eu estou na minha razão, aquela pessoa, ela tem que... Ou então aquele órgão, enfim. A gente se exalta e busca bater de frente, buscando todos os nossos direitos. Então, primeiro ponto que a gente aprende com Josafá, o rei do Reino do Sul, é que a gente precisa ter paciência, ter cautela, e que todos os nossos passos precisam ser consultados por Deus. Deus precisa dar a resposta. Então, se você que está me ouvindo hoje, você sabe que tem alguma questão, alguma causa, você está indignado, indignada, querendo resolver, que você culpa outra pessoa, saiba que primeiro é preciso consultar o Senhor. Saber se está no tempo dele, se está do jeito dele e o que você precisa fazer. Mas a conversa continua. E Acabe disse: tudo certo, Josafá, vou consultar os profetas. E ele disse: ó, chama todos os profetas. Vieram 400 homens. E aí ele perguntou: eu quero que vocês consultem a Deus, porque naquela época eles precisavam de intermediadores entre um homem e Deus, eram os profetas. E aí aqueles 400 profetas, de maneira unânime, responderam: Acabe, você tem a aprovação de Deus. Deus te dará o êxito, a conquista sobre aquela terra lá da Síria. E aí ele se anima e disse: Josafá, já está tudo certo. Se o seu problema era ter a resposta de Deus, eu já tenho. Consultei todos os profetas que tinham aqui, todo mundo me deu a resposta 100%, está tudo certo. Vamos embora para a guerra. Vamos tomar o que é meu, de direito. Josafá, eu acho que inspirado pelo Espírito de Deus, olhou para Acabe e disse: mas me diga uma coisa, será que não tem mais um homem de Deus aí nessa tua terra, na terra do norte, que possa consultar o Senhor para a gente ter mais um ponto de vista? Perceba, ele já tinha 400 pessoas dizendo: tá tudo ok. 400 pessoas que se diziam homens de Deus, profetas. Mas ainda assim, Josafá, com um coração calmo, com um coração confiante no Senhor e que não era precipitado, optou por ouvir quem quer que fosse, mas pelo menos mais uma opinião. E muitas vezes a gente se deixa levar por opiniões que vêm, não trazem nada de construtivo para a nossa vida, e a gente é precipitado e já responde, já vai tomar satisfação com alguém, já vai fazer alguma coisa sem ao menos buscar uma segunda opinião. E eu lhe pergunto: você tem alguém que confia? Alguém que é amigo de Deus? Esse termo amigo de Deus entrou na minha mente e ficou ouvido a pastora Érica. Pessoas que são amigos de Deus, que temem o Senhor, que buscam de fato ouvir a voz de Deus, independente da resposta, essas sim são pessoas confiáveis e que nós precisamos estar conectados. Você tem essas pessoas? E se você tem, você as usa? Você as consulta?
Ou você só consulta as pessoas depois que já faz alguma coisa, depois de já ter agido precipitadamente? Bom, o certo é que depois que Josafá questionou Acabe se havia mais alguma pessoa, mais um profeta, Acabe já se indignou. Até tem. Mas ó, eu não gosto de jeito nenhum daquele camarada. Ele diz assim, o Acabe respondeu: existe outro. Esse camarada se chama Micaías, ele é o filho lá de Inlá. Mas eu tenho ódio daquele camarada. Eu não suporto ele. Sabe por que Josafá não gosta dele? Porque aquele camarada só profetiza coisa ruim a meu respeito. Aquele homem não tem uma palavra boa para mim. Aquele homem só fala mal de mim. Interessante, né? Lembra que eu falei que no Reino do Norte não existiu um rei sequer que tenha agradado a Deus? Todos foram decepcionantes. E esse rei, que é rei lá do norte, já tem esse histórico negativo, esperava ouvir alguma coisa boa de um homem de Deus. Muitas vezes a gente procura pessoas que venham justificar, que venham nos apoiar a fazer as coisas erradas que a gente tem vontade de fazer. Essa que é a verdade. E quando alguém se levanta para falar aquilo que nós precisamos ouvir com amor, mas segundo aquilo que Deus falou, a gente se retrai, a gente fica áspero e nós não queremos ouvir. A gente só quer ouvir coisas favoráveis. É isso que a gente está aprendendo aqui, que o rei Acabe, deixa eu abrir aqui nas minhas anotações, o rei Acabe, ele queria estar perto de quem elogiava, quem batia nas costas, só falava o que lhe agradava. Mas a gente precisa entender que é melhor ouvir uma dura verdade de alguém do que uma mentira que nos agrade. Porque a mentira, ela engana. A mentira, ela confunde. Essa mentira, nesse caso, desses 400 supostos homens de Deus, eles levariam Acabe e Josafá para a perdição. Então eu quero chamar sua atenção para isso. Não tenha pressa para fazer determinadas coisas. Primeiro consulte homens e mulheres que sejam de Deus. Pessoas que, apesar da resposta, não temerão de falar a verdade. Eu prefiro ouvir 1000 vezes uma palavra dura, sei lá, do pastor Fábio, da pastora Érica, do que um sussurro de afago, do que um tapinha nas minhas costas. Vira e mexe, eu pergunto ao pastor Fábio e à pastora Érica: tem alguma coisa que eu errei? Me corrija em nome de Jesus. Porque um homem ou uma mulher que não sabe ser corrigido, ele não serve para servir. E se não serve para servir, serve para quê? Me respondam. Porque o X da questão, da real motivação da nossa existência é essa. É servir as pessoas. É ser reflexo da glória de Deus aqui. Mas como? Ser bênção para as pessoas só quando me agrada, do jeito que eu quero? Eu prefiro 1000 vezes ser corrigido pelo pastor Fá, pastora Élica, do que receber aplausos, seja lá o que for, e ser enganado. Eu estou dando como exemplo eles dois, porque são as pessoas que Deus colocou na minha e provavelmente na sua vida, que serve como o prumo de Deus. Prumo é quando a gente está construindo uma parede como essa, e aí a gente precisa colocar uma ferramenta que se chama prumo, para verificar se ela está torta, se ela está mais para lá, mais para cá. A gente precisa desse equipamento. E esse equipamento, essa ferramenta de Deus na minha e na sua vida, talvez sejam seus pastores. Pessoas que muitas vezes você nem valoriza. Que você já está irritado. Porque, poxa, pelo amor de Deus, pastora Érica, pastor Fábio, só vem com palavra dura. Sorri, brinca, são engraçados, é bom estar com ele, mas quando é para falar uma coisa, pelo amor de Deus, só vem com palavra dura. Você já passou por isso? Beber um pouquinho de água aqui. Você já passou por isso? De ficar questionando: rapaz, por que o pastor Fábio e a pastora Érica não me dá uma palavra de apoio? Só vem com palavra dura. Talvez seja porque você seja como Acabe, que precisa de fato, por enquanto, ouvir uma palavra dura. E enquanto você resistir, pode ter certeza, as coisas não vão para frente na sua vida.
E eu lhe pergunto, você quer ter uma vida próspera, abundante, abençoada? Faça como Josafá, independente da resposta, independente de quem seja, mas escute aquele que escuta a voz de Deus. Não escute aquele quem não ouve Deus. Como é que você vai dar credibilidade para influenciar a tua vida palavras de pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não se conectam, que não são piedosas, que não são tementes de Deus, que não são amigas de Deus? Pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua própria vida. E ainda vai colocar a culpa nos outros. Ah, culpa de fulano, culpa de ciclano. Culpa sua. Culpa sua que não tem discernimento, que não tem a postura, ou talvez a humildade de dizer, poxa, eu preciso me submeter de fato ao que eles estão falando. Talvez você seja de outra igreja, não seja da Zoe, e você tem alguém que em algum momento da sua vida foi duro com você. Mas será que essa firmeza dessa pessoa não foi por amor? Eu tenho pessoas que me amam, e eu sei que quando eu preciso elas são duras comigo. E eu sei profundamente que não é porque não me amam, porque não gostam, porque não querem nada comigo, ou só porque querem falar mal. Pelo contrário, é justamente porque elas me amam, é justamente porque elas se importam comigo, que elas vêm com certas palavras duras, firmes, intensas, me corrigindo. Porque quem ama, corrige. O pai que ama o filho, ele corrige. Ele não vê o filho fazendo uma coisa errada e só olha, só observa. Vai, meu filho, se esborracha, faz o que é errado, problema teu. Não, de forma alguma. E eu louvo a Deus porque nós temos pessoas que são tementes ao Senhor, que amam o Senhor e estão do nosso lado para o que der e vier. Então, quero trazer um resumo de tudo que foi dito até agora. Diálogo entre duas pessoas. Uma que de fato queria ouvir a voz de Deus e uma que queria pretensiosamente ouvir mentiras que traziam positividade para os seus planos. Acabe, rei do norte, Josafá, reino do sul. Esteja perto de Josafá. Esteja perto de pessoas que querem ouvir a Deus. E eu tenho certeza que tudo na sua vida vai mudar. Enquanto a gente quiser só ter uma vida de regalia, fazendo o que quer, sem buscar a orientação do que de fato é de Deus para a nossa vida, as coisas não serão fáceis. Esse devocional, ele tinha tudo para ser em outra perspectiva. Poderia eu estar falando aqui para vocês, gente, olha como vale a pena ouvir a voz de Deus e confiar e ter paciência e submeter. A princípio pode ser que a gente não goste muito, mas depois tem sim o peso do favor de Deus a nosso favor. Mas eu sei que a maioria das pessoas, elas trabalham, vivem em busca dos seus próprios desejos e não querem de fato esperar pelo tempo do Senhor, pela orientação do Senhor, pelos caminhos do Senhor, pelas correções do Senhor. Não querem. Dizem assim, sou cristão, sou filho de Deus, sou convertido, porque tudo vai mal na minha vida. Talvez seja porque você não respeita princípios. Talvez seja porque você tem quebrado aquilo que é tão necessário para a gente ter uma vida abundante. Queridos, tudo pode mudar se a gente for como Josafá, que está sempre disponível, primeiro, a ouvir a voz de Deus e obedecer. Não basta ouvir, tem que obedecer. Esse foi o texto, foi a meditação de hoje que eu trouxe para vocês. Como eu falei no início, foi lá em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 2. E eu quero pedir a você que releia esse texto, que você não perca o foco, não perca a atenção naquilo que Deus tem para você. Saiba que tudo pode mudar para melhor, mas só depende da nossa postura. E não é uma postura imediata, é uma postura diária, dia a dia, dia após dia. Tenho certeza que o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida. Eu quero convidar você mais uma vez a orar. E se até agora você ainda não curtiu
esse devocional, eu te peço, não por mim, mas pelo canal aqui da Zoe. Curte e compartilha. Isso vai fazer com que o canal da nossa igreja ele ganhe cada vez mais referência para o YouTube. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, é com muita alegria que eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de falar um pouquinho do Senhor. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. Guarde a nossa vida, para que possamos ter uma mente guiada pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ter esse coração desejoso de ouvir a Tua voz e obedecê-la. Nos ajuda a ser como Josafá, que independente da Tua resposta, nós queremos ouvi-la e segui-la. Muito obrigado. Afasta de nós, Paizinho, os Acabes, aquelas pessoas que preferem ouvir mentiras que agradam do que ouvir a Tua voz. Assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela tua atenção. Espero que esse devocional tenha trazido algo edificante para a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e a gente se vê no próximo devocional. Tchau, tchau. Fica na paz.